Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Caderno de Tarô. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre carta invertida ou carta reversa, né? Que é quando a carta cai na posição de cabeça para baixo. Como a gente lê essa carta? A gente precisa ler essa carta ou não? Que deck é indicado para esse tipo de leitura? Então, vamos lá. Antes de mais nada, hoje é um dia chuvoso aqui, tá ventando bastante, tá um pouco abafado. Então, se vocês escutarem um barulhinho de chuva, de vento, normal por conta do tempo. E eu até gosto, né, desse tipo de tempo, desse tipo de clima. É ótimo para fazer consulta, para ler tarô em dia chuvoso. Então, eu vou mostrar esses dois decks. Esse primeiro deck aqui, eu já mostrei pra vocês, é o Tarô das Bruxas. Eu pintei a borda dele pra ficar mais estiloso. Então, é o deck, o Tarô das Bruxas. Ele só tem os 22 arcanos maiores. Nesse outro deck aqui é o Tarô de Marsella. Aqui só tá os arcanos menores. O restante do deck de Marsella tá aqui, tá? Então, aqui é o restante. O tarô de Marsella, nos arcanos menores, as cartas não tem desenho, tá? Só nas cartas da corte e dos arcanos maiores. Nos menores, ó, é só símbolo. Então, torna a carta um pouco difícil de você ler, de você se identificar. Eu jogo muito no tarô de Marsella, mas o meu favorito é aquele do sistema Rider-Waite-Smith, em que os arcanos menores contam alguma historinha pra gente. Então vamos lá, vou começar com o tarô das bruxas. O tarô das bruxas, aqui no verso, ou na tarotagem do tarô, né? Isso aqui se chama tarotagem. Ele mostra um castelo à noite e uns morcegos. Se a carta estiver invertida, tá vendo que eu percebo, eu olho, eu sei que essa carta tá invertida. Então, em um jogo, vamos fazer um jogo simples de 3 cartas. Sem, né, inconscientemente, sem eu perceber, na hora que eu for colocar a primeira carta, no lugar dela ser uma carta invertida, eu posso mudar a posição dela, tá vendo? O destino trouxe ela no baralho invertida, mas eu mudei a posição da carta. Então essa carta era para ser uma carta invertida, mas inconscientemente eu mudei a posição dela. Então a carta da eremita era para ela ter saído assim. Então, sem perceber, por conta do verso, eu, né, mostrei uma carta invertida. Então, é aqui uma jogada de 3 cartas. A carta invertida, a gente tem duas possibilidades. A gente pode ler ela da forma invertida, tá? Toda carta tem o ponto positivo, o ponto negativo. Então, a carta do eremita, ela representa, no seu aspecto de luz, né? Você está sozinho para autoconhecimento, você está se dando um tempo para você estudar, para você meditar, para você pensar em algum assunto antes de tomar uma decisão. Você busca a luz do conhecimento, tá? Então você busca a iluminação. E você vai conseguir isso, né, sendo você mesmo, estando sozinho, se conhecendo, sem influências externas. Quando ela cai de forma invertida, ela pode ter outro significado. Tem duas formas, tá? Tem alguns decks, alguns livros que mostram o significado da carta reversa e tem outras pessoas, tá? Outros livros que fala que você coloca o contrário do significado da carta. Então a eremita no ponto positivo é uma solidão que você escolhe, tá? Você escolhe ficar sozinho para você estudar, meditar, se conhecer, se dedicar a um aprendizado, você está buscando a iluminação de alguma forma. No significado reverso dela, ela pode significar que você está isolado porque as pessoas não querem ficar com você. Você é uma pessoa sozinha, uma pessoa solitária, porque as pessoas estão se afastando de você. Pode ser por algum motivo específico, né? Você está buscando isso de alguma forma, né? O seu jeito está afastando as pessoas, ou pode ser por outro motivo, tá? Alguém tá te dando um gelo, é um complô contra você, enfim.
Essa é uma forma de ler carta invertida, tá? A roda da fortuna, ela é um golpe de sorte, se ela cai, né, na posição normal dela. Se ela cai revertida, né, a sua sorte saiu, é um azar que você vai ter. Então, é uma forma de leitura, tá? De carta invertida, né? Carta reversa. Agora eu vou mostrar no tarô de Marsella. O tarô de Marsella, ele tem a tarotagem, tá? O verso do tarô dessa forma. Você não consegue saber se a carta vai sair invertida ou se ela vai sair, né, normal. A gente não consegue observar isso através da tarotagem. Então, né, em uma jogada, vou embaralhar o deck, vou fazer uma jogada, né, de 3 cartas. A carta número 1, a carta número 2 e a carta número 3. Eu não sei se essa carta tá invertida ou não. Então eu não vou, na hora de sacar a carta, sabe, do deck, eu não vou instintivamente virar ela ou não. Porque eu não sei como ela tá. Do jeito que ela sai do deck, eu vou dispor, né, na casinha dela, na tiragem. Então a primeira carta é a carta do louco. A carta do louco saiu invertida. A segunda carta é a carruagem, saiu na posição normal. E a terceira carta é a justiça, também saiu na posição normal. A carta do louco eu não vi se ela estava invertida ou não, tá? Então eu não consegui ver isso pela tarotagem, pelo verso do deck. Nesse caso, no deck do Tarô das Bruxas, eu consigo ver se a carta vai sair invertida ou não. Dá pra eu ler carta invertida nesse deck? Tarô das Bruxas dá. Você precisa se policiar para não deixar, né, para não arrumar a carta na hora que você for disponibilizar no jogo. É esse o problema. Aqui não, tá? De qualquer forma, a carta vai sair positiva, vai sair negativa, invertida, na posição normal, e eu não vou influenciar, porque eu não sei, né, olhando somente para a tarotagem do deck, se a carta tá positiva ou negativa. Então, o louco, né? O louco, quando a carta sai de forma reversa, ele fala muito de imprudência. Você não tá pensando antes de agir. As pessoas estão te puxando e você tá indo de forma imprecisa para algum lugar, alguma direção que provavelmente é uma direção errada. Você não está vendo as possibilidades, você está se lançando de forma imprudente, você está arriscando demais, tá? É uma das possibilidades da carta invertida do louco. E se eu não quiser ler carta invertida e ela sai assim na mesa? Eu não leio carta invertida, tá? Eu sei o significado de todas as cartas, positivas, negativas, invertidas ou na posição normal, de todas, porque eu leio há muito tempo. Então, se a carta sai invertida, eu deixo ela na posição normal e faço a minha leitura como se nada tivesse acontecido. Nossa, mas isso pode? Pode e deve se você quiser. É uma forma de jogo. A carta invertida não é obrigado você ler ela dessa forma. Não é obrigado. Inclusive, tem alguns decks que não dão esse significado de carta reversa, de carta invertida. O baralho cigano, né, o Lenormand, muitas vezes ele não é lido, tá? Teoricamente, nos primórdios dele, a gente não lia a carta reversa. As pessoas estão pegando uma concepção do tarô e levando para o baralho cigano. Se a carta estiver invertida, você deixa ela na posição normal e você vai fazer a sua leitura dessa forma. Em todos os meus vídeos que eu falo sobre tarô, eu fiz um comentário lá agora, tá? Colocando um link de uma apostila. Essa apostila, ela é gratuita, super completa, muito completa mesmo, tem mais de 400 páginas. Ela fala da história do tarô, ela fala de jogadas. Você vai ter a jogada do presente, passado e futuro, jogada do caldeirão, jogada ferradura, mandala astrológica. Vai ter alguns tipos de tarô, vai ter o significado do tarô de Marsella,
do tarô de Rider-Waite-Smith e do tarô mitológico, né? Que o tarô mitológico conta uma historinha em cada arcano dele. Então, estou disponibilizando nesse vídeo também, no comentário, eu vou deixar um link de uma apostila. Essa apostila é minha? Não é minha. Ela estava disponível em um site que se chama Clube do Tarô. Nessa apostila, ela fala alguns significados dos arcanos maiores, tá? Se ele tiver reverso. E nela, ela fala, nessa apostila, que você pode ler assim ou não. Você deixa a carta de forma normal e você faz a sua leitura. Por que eu escolho não ler carta reversa? É uma escolha minha. Por quê? Porque a gente tem aberturas, né? Cada casa tem um significado. E às vezes a minha casa já é uma casa com significado negativo, né? Por exemplo, um obstáculo que você vai ter, né? Aqui é uma tiragem de um ponto positivo, um ponto negativo e o obstáculo que você vai ter. Então, o obstáculo, né, na carta do louco, eu já vou ler ela com aspecto de sombra. Eu vou falar, tá, que o louco você não está tomando as precauções corretas, você está se lançando antes de ver as possibilidades, que é o mesmo significado da invertida. Então, algumas pessoas falam que a carta invertida é só você ler o significado contrário. Tá certo? Também é uma possibilidade, ela é válida e tem vários livros que falam isso, que a carta invertida tem um significado contrário do que ela significa. Toda carta tem aspecto de sombra e de luz? Sim. Uma carta que eu adoro que caia pra mim é a carta do Sol. Deixa eu só achar ele. A carta do Sol, ela também tem um significado, né? Uma sombra. Ela não é só aspecto positivo. Em uma leitura, um obstáculo, um aspecto negativo é excesso de confiança, ou você está com o vigor um pouco muito baixo, você não tem energia, não tem gás, você não tem os recursos necessários para conseguir fazer alguma coisa. Então ela tem o seu aspecto de sombra, né? Que é o seu aspecto negativo também. Toda carta tem ponto positivo e ponto negativo. Até a carta do diabo, sim, gente. Até a carta do diabo tem o ponto positivo e ponto negativo. A carta do diabo, ela fala, né, de prisão, de uma pessoa deixando-se levar por seus instintos básicos, por sedução. Mas no aspecto, né, inverso da carta, no aspecto positivo dessa carta, o diabo fala muito de inteligência, alguém extremamente inteligente, alguém que faz as coisas de forma minuciosa, alguém que pensa antes de falar e de agir, alguém que tem uma visão diferenciada de alguma situação. Então, o que eu queria passar para vocês, tá? Sobre a carta reversa, porque a gente prefere, né, esses decks que não dá para perceber, mas dá para ler normalmente, né, sem dificuldade nenhuma, carta reversa nesses outros decks, que a tarotagem, tá? O verso do tarô, ele fica em posição diferente, que você sabe que tá revertido, é só você se policiar para na hora de dispor a carta não arrumar ela, tá? Mas dá para ler carta reversa sem problema algum nesses tipos de deck. E não é uma obrigação, tá? Eu faço leituras muito ricas, né, muito boas, sem utilizar a carta reversa, tá? Eu já utilizei em algumas leituras, mas eu não utilizo atualmente. Então eu faço umas leituras excelentes, sem utilizar a carta reversa. Isso quem decide é você. Você acha que você precisa ler carta invertida ou não? Me conte aqui nos comentários e não se esqueçam que nesse vídeo e nos outros vídeos que eu falei sobre tarô, não aqueles que eu mostrei meus decks, mas aqueles que eu dei exemplos de jogadas, alguns exemplos, né, de tiragens, de significado de carta. Quando eu escrevi curso de tarô, né, no título, eu coloquei um link
para uma apostila gratuita. Lembrando, ela não é minha, mas ela tem significados parecidos do que eu uso, por isso que eu recomendo essa apostila. Ela não é minha, não fui eu que fiz. Eu tô montando uma apostila que eu pretendo ainda disponibilizar de forma gratuita, ok? A intenção desse canal é estimular vocês a lerem tarô. Vou ficando por aqui, um abraço, tchau, tchau. Se inscreva no canal, dá um joinha e olha a apostila.